Queridos, bom dia, a paz do Senhor Jesus, amém. Louvado seja Deus por essa manhã, e eu quero nessa manhã tratar com você de um assunto muito interessante e que eu creio que vai nos aproximar mais um pouco do Senhor. Eu ressaltei aqui 3 pontos importantes na nossa vida, né? E um deles é o relacionamento com Deus, amém? Que nós precisamos ter. Como está o seu relacionamento com Deus? A gente sabe que toda relação, ela, para ser confiável, ela precisa alcançar, né, alguns pontos importantes. Ou seja, a confiança, ela se constrói, né, na nossa vida. E todo relacionamento precisa ser confiável. A gente pode ressaltar aí a relação entre um homem e uma mulher. Ou seja, o relacionamento, para ele ser prazeroso, ele precisa ter confiança. Ou seja, o casal precisa, né, confiar. O amor, ele não nasce de imediato, ele se constrói, né? Uma aproximação, aí vem o diálogo, a amizade, a cumplicidade, a lealdade, o respeito, né, que são, né, a base de um relacionamento sólido, né, e confiável. Assim é a nossa vida com Deus, ela precisa ser uma relação, né, sadia. Como que eu vou falar de família, né, se eu não vivo família? Eu preciso viver, né? Então, para mim falar de família, eu tenho que ter a minha caminhada, né? Eu tenho que ter na minha caminhada uma vida vivenciada de família, porque eu não vou ter dificuldade de dizer que amo minha esposa, ou que sou um com ela, ou que ela está comigo, né, em todo o tempo, né? Faça sol, faça chuva, estamos juntos, né? Com dinheiro ou sem dinheiro, estamos juntos, com saúde ou sem saúde, estamos juntos, né? Na abundância ou na escassez, estamos juntos. Então, isso faz parte, né, de um relacionamento. Para que nós possamos ter um relacionamento sadio, precisa se construir, né, a confiança. Eu preciso, né, confiar nela, e ela precisa confiar em mim. São as bases que vão estreitando, né, os laços desse relacionamento. Assim é com Deus, né? Eu falo muito de relacionamento. A nossa vida com Deus, ela precisa ser uma vida íntima. Precisamos ter com Ele, né, uma amizade, um carinho, um respeito, porque Ele deposita em nós, né, total confiança. E muitas das vezes eu faço uma ilustração comparando, né, o casamento com a planta. A planta, para ela ter longevidade de vida, ela precisa ser o quê? Ela precisa ser regada. A água, né, faz com que ela não morra. Então, quais são as essências que dão longevidade a qualquer relacionamento? A amizade, o carinho, a cumplicidade, o respeito, né, o amor, né, a união. Então, isso são as essências que dão longevidade a qualquer relacionamento. Quando acaba a amizade, né, num relacionamento de um casal, né, o relacionamento começa a sofrer, né, começa a sofrer danos. Aí acaba a amizade, acaba o respeito, acaba o carinho, acaba a cumplicidade, né, acaba a união. Por quê? Porque ele sofreu rupturas. Então, o que nós precisamos? Solidificar. Quais são as essências que fortalecem esse relacionamento? A amizade. É necessário que o casal, né, tenha amizade um com o outro. O diálogo são essências, né, que solidifica, né, a vida conjugal. O respeito, o carinho, a cumplicidade. Então, isso traz para o relacionamento estruturas. Assim é com Deus. Precisamos ter com Ele um bom relacionamento. A Bíblia fala em Eclesiastes 9,
versículo 9, goza todos os dias da sua vida com a mulher que ama, porque essa é a tua porção que o Senhor teu Deus te dá debaixo desses céus. E o que é gozar? É ter alegria, ter satisfação, ter prazer. Assim é com Deus, precisamos ter esse gozo, essa alegria, esse prazer de ter Ele conosco, como Deus. Ou seja, ter uma relação sólida, uma relação inabalada com o Senhor. E para isso nós precisamos o quê? Meditar na palavra dele. A Bíblia mostra lá em Êxodo capítulo 9, eu quero convidar você, eu vou mostrar a você 3 pontos aonde Deus depositou em Moisés total confiança. E da mesma forma Ele tem depositado para com a nossa vida essa mesma confiança. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 9, eu quero mostrar a você 3 pontos importantes aonde Deus deposita toda a confiança, né, em Moisés, assim como depositou na sua vida, assim como depositou na minha e tem depositado na vida do seu povo. Então é tempo de nós, a igreja, atentarmos a isso. O Senhor confia plenamente em nós, o seu povo, que nós vamos construir com Ele um bom relacionamento, porque Ele já nos deu uma boa aproximação. Amém? Capítulo 9, eu quero mostrar a você 3 pontos importantes, porém não é a palavra que nós vamos ministrar. Amém? Capítulo 9, versos de número 1, diz assim, eu estou mostrando a você 3 pontos onde o Senhor deposita a confiança, né, em Moisés. E da mesma forma tem depositado em nós. Se nós tivermos um relacionamento confiável, né, com Deus, ou seja, sermos leal a Ele, fiel, compromissados com o seu reino, compromissados com a sua palavra, Ele não terá dificuldade de nos guardar. Aquilo que eu tenho enfatizado, não enfadado as pessoas, mas enfatizado para que pela palavra e a pregação do Evangelho possa gerar no seu coração fé e você possa estruturar a sua vida em Deus. Você possa criar com Ele raízes profundas, né, e não duvidar. Porque se nós não criarmos raízes com o Senhor, a probabilidade, irmãos, de nos dias atuais de nós nos distanciarmos dele é grande. Ou seja, hoje existe uma proibição para muitos, né? A proibição de não estar no templo, e muitos estão fazendo disso realmente um distanciamento. O que acontece quando o casal, a gente traz para a nossa vida, para o nosso dia a dia, quando a gente está brigado um com o outro, o marido e a esposa, o que acontece entre os dois? Acontece um espaço vazio no meio. E dentro desse espaço vazio, acontece um distanciamento. E se nós não voltarmos, retrocedermos atrás, esse distanciamento, ele dura 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 1 mês, meses. Tem casais que estão distanciados há muito tempo um do outro. Assim é com Deus. Estamos vivenciando os últimos dias, estamos vendo aí a apostasia, o povo está realmente paralisado, prostrado. Ou seja, já falei aqui em cultos passados que nós não podemos nos reunir no templo, e isso tem sido propagado. Em muitas denominações existe esse distanciamento, o povo não pode se agrupar no templo, mas eu posso trabalhar, eu posso ir no banco, eu posso ir na padaria, eu posso ir no mercado, eu posso resolver os meus problemas, porque, sabe, né, pastor, se eu não trabalhar, não entra, né? Se eu não pagar as contas, são cortadas. Então a gente tem uma vida social ativa, mas uma vida espiritual paralisada. Então a prostração, ela está vindo e ela traz o que? Traz um esfriamento. Porque não criamos raízes, aquilo que eu sempre falo na igreja, você precisa criar com Deus raízes, ser como a palmeira, criar raiz para o centro da terra.
A árvore, ela ramifica a sua raiz superficial, mas a palmeira cria raízes para o centro da terra. Então a nossa vida, ela precisa realmente ser estruturada, precisamos reaver os valores que estão se perdendo na nossa vida e na nossa caminhada com Deus, dentro desse relacionamento, na qual Ele mostra total confiança, né, em nós, onde Ele depositou em você, meu irmão, minha irmã, confiança. Deus confia no seu povo. Então nós precisamos reaver isso, estruturar isso, né, para que a nossa vida espiritual não sofra rupturas, para que a nossa vida espiritual não venha sucumbir, para que no meio das adversidades e lutas a gente não venha nos afastar mais do Senhor e acabar atribuindo a Ele, né, a culpa, ou então atribuir a culpa ao ministério, ou atribuir muitas das vezes a culpa ao pastor. Irmãos, a vida pastoral, a vida de quem realmente se dedica no reino, quem ama almas, quem vive uma vida de oração, de busca, é uma vida muito difícil, é uma vida de abstinência, e se Deus não der sustentabilidade ao seu servo, né, aos pastores, muitos vão sucumbir, irmãos. Por isso temos que criar com ele raízes, meditar na palavra dele, guardar a palavra dele, buscar nele orientação, para que a gente possa ter a nossa vida sustentada por ele, né? E assim então não perdermos a intimidade, porque quando você começa a perder a intimidade com Deus, não ora mais como antes, não lê a Bíblia mais como antes, não busca mais na casa dele como antes, então isso vem trazendo um distanciamento, um esfriamento, e a pessoa, por não ter raízes com Deus, muitas das vezes se afasta do templo, se afasta da casa do Senhor. Então eu quero dizer para você que Deus, Ele confia em você, e Ele depositou em Moisés total confiança, e você vai ver aqui que essa confiança, ela traz segurança, ela traz certeza de um Deus que ama o seu povo, um Deus que protege o seu povo. Então chegou o tempo de nós criarmos raízes com Deus. Amém? Capítulo 9 de Êxodo, versículo 1, estou mostrando para você 3 pontos de confiança, onde Deus confia plenamente no seu servo, nos seus servos. Capítulo 9, verso 1 diz assim: Depois o Senhor disse a Moisés: Entra a Faraó e dize-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, deixa ir o meu povo para que me sirva, porque se recusar deixá-los ir, ainda por força os detiver, eis que a mão do Senhor será sobre teu gado que está no campo, sobre os cavalos e sobre os jumentos, e sobre os camelos, e sobre os bois, e sobre as ovelhas. Então, aqui Deus deposita em Moisés a confiança e a responsabilidade de dizer. E no versículo de número 8, mais um ponto, diz assim: Então disse o Senhor a Moisés e Arão: Tomai os punhos cheios de cinza do forno, e Moisés a espalhe para os céus diante dos olhos de Faraó, e tornar-se-á em pó miúdo sobre toda a terra do Egito, e se tornará em sarna, que arrebentará em úlceras nos homens e no gado por toda a terra do Egito. Eles tomaram a cinza do forno e puseram-se diante de Faraó, e Moisés espalhou para os céus e tornou-se em sarna, que arrebentou em úlcera nos homens e nos gados. Ou seja, você vê a confiança. Primeira coisa, Deus depositou nele por 2 vezes a confiança. Vai e fala a Faraó. Ele foi, obedeceu a palavra do Senhor. Então, a partir do momento que ele obedece a palavra do Senhor, aonde ele fez como Deus mandou fazer,
Deus, o laço de confiança dentro desse relacionamento, ele começa a ser estruturado. Aí você vê aqui no versículo 13, olha o que diz no versículo 13. Então disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante de Faraó e dize-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus, deixai ir o meu povo para que me sirva. Ou seja, Deus, ele deposita em Moisés confiança. E no versículo de número 22, olha o que diz a palavra. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão para os céus e haverá saraiva em toda a terra do Egito, e sobre os homens, e sobre o gado, e sobre toda a erva do campo na terra do Egito. E Moisés estendeu a sua mão para os céus, e o Senhor deu trovões e saraiva, e fogo corria pela terra, e o Senhor fez chover saraiva sobre toda a terra do Egito. A gente vê que a cumplicidade, a recíproca de Deus, era verdadeira. A partir do momento que Moisés recebeu de Deus confiança, segurança, para fazer o que Deus havia mandado fazer, Deus começa a operar na vida dele, na vida do povo que ele estava, porque o relacionamento, ele foi estreitando-se os laços. É aquilo que eu falei, o nosso relacionamento com Deus, ele precisa ser, como muitas das vezes na nossa vida conjugal, tem que ser um relacionamento com amizade, com carinho, com respeito, com cumplicidade, para que o relacionamento seja sólido, seja compacto, seja inabalável, ou seja, um relacionamento que não é formado apenas em situação financeira, ou com doença, ou com saúde. Não, é um relacionamento em todo tempo. Faça sol, faça chuva, o relacionamento está ali estruturado, porque existe uma ação de Deus. Então, se nós colocarmos ele no nosso relacionamento, ele começa a sondar o nosso coração e ver a confiança, aí ele começa a operar. É o que você vê aqui no versículo 4 do capítulo 9. Deus, ele fez distinção entre o gado dos israelitas e dos gados dos egípcios, para que nada que fosse dos filhos de Israel morresse. É o que está escrito no versículo 4. E lá no versículo 26, ou seja, quando o relacionamento é estável, é um relacionamento de confiança, ou seja, Deus, ele cumpre, porque ele sabe e sonda o nosso coração. Aí você vê aqui no versículo 26, ele diz assim: somente na terra de Gósen, aonde estavam os filhos de Israel, não havia saraiva. Ou seja, o relacionamento estável, leal, um relacionamento confiável, ou seja, é um relacionamento seguro, existe uma proteção. Então a nossa vida com Deus, ela precisa ser uma relação íntima. Precisamos ter com Deus um relacionamento leal a Ele, sincero, ou então dizer: Pai, realmente nos dias que estamos vivendo, acabou a fé no meu coração, eu estou apavorado, mas eu sou seu filho e preciso da tua ajuda. A gente precisa ser sincero com Deus, como Ele é conosco, porque Ele nos chamou para ter uma relação saudável. Ele não nos chamou para ter uma relação abalada, uma relação no meio dos rumores. Eu, por exemplo, antes do romper do ano, eu falei com a igreja, eu falei: irmãos, Deus, ele vai provar o coração tanto do servo dele como do que não serve. Ele vai provar o coração tanto do fiel como do infiel. E Deus há de tocar toda a terra como nunca tocou, de uma forma sobrenatural. E dito e feito, está acontecendo. Então, o que nós precisamos fazer? Nós não devemos nos esquecer daquilo que o Senhor Deus tem nos falado. E como nós trouxemos da parte de Deus, está acontecendo. Então você não pode, por causa dos acontecimentos, ter a sua vida espiritual abalada.
Ou seja, a fé, ela precisa permanecer no nosso coração. Nós precisamos reaver os valores que estão se perdendo dentro da nossa vida. Em toda a história do Evangelho de Deus, ele sempre avisou o povo. O que eu e você precisamos é reatar com Deus, irmãos. Chegou o tempo de nós buscarmos a presença dele de uma forma diferente. Ou seja, precisamos ser sinceros com o Senhor, precisamos ser leal, porque ele nos chama para um relacionamento seguro. E o que traz segurança na nossa vida, irmãos, é a presença dele. A gente precisa trazer essa presença para a nossa vida e ter com esse Deus um relacionamento confiável. Conforme ele disse para Moisés, faça isso, faça aquilo, ele obedeceu a palavra do Senhor, ou seja, porque ele confiou. Então a relação que ele tinha com Deus era uma relação confiável, e por ser uma relação confiável, Deus ele cumpriu na palavra do seu povo, guardou o seu povo, resguardou o seu povo das aflições que veio na terra do Egito. Então chegou o dia e chegou a hora, irmãos, de nós fazermos uma reflexão de como está a nossa vida com esse Deus. Chegou o tempo de nos convertermos a Ele verdadeiramente, para que a relação entre um homem e uma mulher seja saudável. Ela precisa ser uma relação confiável, porque se eu não confiar na minha esposa e se ela não confiar em mim, a nossa relação é uma relação insegura, e Deus não traz insegurança. Então, para se falar da família, você precisa viver a família. Para se falar de Deus, você precisa viver com Ele, ter um relacionamento com Ele confiável, leal, seguro. Não podemos nos esquecer que tudo que Ele falou no passado está acontecendo. Então o desejo do meu coração é que o Espírito Santo ele possa unificar a sua vida com Deus, e esse relacionamento ele possa ser um relacionamento confiável, um relacionamento leal, um relacionamento onde existe amizade, existe cumplicidade com Deus. Essa é a vontade do Senhor para com a sua vida. Um beijo no seu coração, guarde no seu coração essa palavra. Eu sou o pastor Roberto, compartilhe esse vídeo com as pessoas. Chegou o tempo de nós realmente rasgar o nosso coração e não as nossas vestes. Chorar na presença do Senhor, apresentar para Ele as razões, aquilo que tem afligido a nossa vida, e não nos esqueçamos que tudo que Ele falou no passado aconteceu, e o que Ele falou no presente está acontecendo. Fortaleça a sua vida na palavra, não perca a fé, não perca a esperança, não abata dentro de você o Espírito Santo.